E Jesus manda eu te dizer: eu não vou até o teu fracasso, é o teu fracasso que virá até a mim. E você vai entender que eu demorei não para você ser punido, eu demorei para mostrar que na tua mão morre, mas na minha mão ressuscita. Na tua mão essas noites de estresse são inúteis, essas noites de calmantes são inúteis, essas noites de depressão são inúteis. Está na hora de você largar, para que eu chegue e faça o que eu tenho que fazer. Vamos ouvir a palavra, queridos. Deus me deu um texto que é talvez um dos mais conhecidos milagres de Jesus. E tem algumas mensagens que elas são tão conhecidas, que nós pregadores ficamos até desestimulados a pregar, porque a gente fala assim: meu Deus, será que tem alguma coisa nova nesse texto, né? A gente é meio besta mesmo, porque a palavra se renova a cada manhã, sempre tem algo novo. E eu confesso a vocês que eu relutei um pouco em pregar esse texto, mas eu tenho certeza que é um recado de Deus para alguém aqui. Alguém precisa ouvir essa palavra com muita urgência, e eu espero que você esteja atento, você que está online. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 11, Evangelho segundo escreveu João, capítulo 11, versículo do 1 ao 7. A fé é a ferramenta mais poderosa que existe. Não existe absolutamente nada relevante na sua vida cristã que seja feita sem a fé. Nada. Sem fé você não é nada. Absolutamente nada. E eu não estou dizendo que foi sua falta de fé que te levou a vida que você está tendo hoje, mas sem dúvida, o que vai te tirar da vida que você está tendo hoje é a fé. Talvez você não caiu no buraco por falta de fé, mas se tem uma coisa que te tira do buraco, é a fé. E eu quero usar a história de Lázaro como um pano de fundo para alguns recados sobre a sua fé. Uma fé radical, principalmente diante de desistências, de coisas que a gente abriu mão, sonhos, projetos, avivamento. Então vamos à leitura do texto sagrado. Havia um homem chamado Lázaro, ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Então, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte. É para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, a irmã dela e a Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Depois disse aos discípulos: vamos voltar para a Judeia. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Você que está online, se você puder orar comigo, se não, mesmo de olhos abertos, pense em Deus. Eu tenho a certeza que a palavra é viva, eficaz e poderosa. Ela pode responder às suas dúvidas e sarar suas feridas. Espírito Santo de Deus, não é uma palestra, não é uma aula, é a voz daquele que sonda o meu coração, é a voz daquele que conhece a minha alma, que esquadrinha os meus passos, é a voz daquele que antes que saia uma palavra da minha boca, já sabe o que eu vou dizer. Ninguém me conhece mais do que ti, Senhor. O Senhor é o meu Deus. E os que estão aqui, os que estão online, que sejam tomados pela tua glória,
Que seja uma noite para dividir mesmo uma velha vida de uma nova, um velho tempo de um novo. Que seja uma noite, ó Deus, não é porque sou eu que vou pregar, não é porque é na Lírio, mas é a tua voz, a voz que ecoa, a voz que preenche o vazio, a voz que quebra sentenças, a voz que esmigalha o medo, a voz que faz um covarde transformar-se num ganhador de almas, a voz que cura todas as doenças, a voz que preenche todos os vazios. E eu imploro, por misericórdia, fale conosco nesta noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu quero falar com você sobre algumas coisas que esse texto saltou aos meus olhos, estudando ele no dia de hoje. Esta passagem ela vai muito além de Marta, Maria e Lázaro, ela tem muito a ver com a gente. E o que eu acho lindo nesse texto é que, além de enfatizar a doença de Lázaro, o texto bíblico, ele mostra que havia um relacionamento familiar entre Jesus e a família de Lázaro. O autor não vai direto para o milagre. Ele faz questão de citar que Jesus frequentava a casa de Lázaro, Marta e Maria, antes mesmo da crise chegar. Havia um relacionamento de Jesus com esta família antes da crise chegar. A gente precisa entender que por que alguns vencem e outros não vencem? Por que algumas pessoas tão rapidamente sucumbem e outros de forma sobrenatural sobrevivem aos mesmos trancos da vida? Porque você não pode viver uma vida onde o seu relacionamento com Jesus se baseie apenas com a chegada da crise. Você não pode ter um relacionamento com Jesus que tudo esteja relacionado a uma crise. O texto é claro, antes da crise chegar, já havia um relacionamento com Jesus. Eu vejo hoje muitas pessoas tentando exercer a fé, ter autoridade, orar, buscar, sem nenhum tipo de relacionamento com Deus. E a única vez que vem a Deus é quando estão sofrendo. Não tem nenhum problema vir a Deus quando estão sofrendo. O próprio Jesus disse que pode vir a mim, você que está cansado e sobrecarregado, que eu vou te aliviar. Mas isso deve ser uma vez, duas. Eu não posso viver uma vida de constante busca por um alívio. Em algum momento da minha vida eu tenho que tomar vergonha na cara e ter relacionamento com Cristo. Eu preciso ter relacionamento com Ele, porque se eu só busco a Cristo quando sofro ou quando estou em crise, eu sempre vou estar vulnerável. Alguns pedem, Deus, livra-me desse mal, livra-me dessa situação, livra-me desta angústia, livra-me desse mal. Mas o problema é que não existe nenhuma infraestrutura, não tem nada na vida da pessoa. Não construiu nada com Deus. Ela só está aqui porque ela foi empurrada pela dor, pelo desespero. E está tudo bem, você é muito bem-vindo, Deus vai tratar você. Mas você tem que entender que esse é o pior dos mundos. Porque aqueles que vencem de verdade, eles têm relacionamento com Cristo antes da crise chegar. Eu não posso usar a fé apenas para um alívio momentâneo. Então, escute. Por que é importante o relacionamento com Deus? Porque você só investe naquilo que confia. Fala comigo, eu só invisto naquilo que confia. Você não vai colocar seu dinheiro num banco que não te dê garantia que vai cuidar do seu dinheiro. Você não vai fechar negócio com uma empresa, com uma construtora, com uma negociação, se você não tiver o mínimo de certeza que é confiável. Você não vai ser tolo o suficiente de fazer isso. E para confiar, você tem que gastar tempo, você tem que ler contrato. Para confiar, você tem que caminhar junto. Para confiar, você tem que ter a oportunidade de persuadir, de perguntar. Não dá para chegar na emoção e dizer, vamos fazer negócio. E esse é o grande problema, de que algumas vezes nós não conseguimos acreditar em Deus e ter uma fé firme, porque nós não convivemos com Ele. Nós viemos à igreja, mas não convivemos com Ele. Então eu oro
eu adoro, eu sirvo de forma burocrática, mas quando eu saio deste lugar, deste ambiente, Deus simplesmente não faz parte da minha vida. Escute, milagres nascem de relacionamento. Se você quer um milagre na sua vida, se você quer uma mudança na sua vida, milagres, e eu acredito em milagres, eu creio que Deus pode pegar uma pessoa que nunca deu certo na vida e coloca essa pessoa para triunfar. Milagres nascem de relacionamentos, de atitudes de relacionamentos. Agora, preste atenção. A família de Lázaro tinha relacionamento com Jesus. Então Maria manda o WhatsApp dizendo: Jesus, aquele a quem tu amas, está doente. Ele está morrendo. Jesus recebe o WhatsApp, visualiza a mensagem, fica azulzinho, mas ele não responde. Não dá raiva, né? Não dá uma raiva? Se você não vai responder, para que visualizou? Não é verdade? Irmão, se você não vai responder, não visualiza, porque dá raiva. Quando fica azulzinho e não responde, dá a impressão de que você está sendo ignorado, desprezado, né? Então, Jesus, ele respondeu, ele visualizou a mensagem, ficou azulzinho e deixou Marta e Maria no vácuo. Não respondeu, ignorou. A questão é que, você conhece essa história, elas tinham um relacionamento com Jesus, e elas esperavam que Jesus viesse resolver o seu problema. Eu não estou falando de uma família que não tem relacionamento. Eu estou falando de uma família que tem relacionamento com Jesus, que come numa mesa onde Jesus comeu, que conversa com Jesus, que sabe que Jesus os ama e ele ama Jesus. E agora eles mandam mensagem para Jesus. Eles estão esperando, só que enquanto eles esperam, Lázaro piora. É fácil você esperar quando as coisas se mantêm estáveis. É fácil você esperar 1 ano, 2 anos, 3 anos, quando as coisas se mantêm normais. Mas quando você vê que as coisas estão piorando, parece que a espera se torna insuportável. Parece que o tic-tac do relógio é um demônio. Porque você fala, meu Deus do céu, tem que acontecer alguma coisa logo, porque o homem está piorando. A respiração do homem está piorando, o homem está ficando pior. Cadê Jesus que não chega? É muito difícil esperar em Deus quando as coisas estão piorando. É muito difícil. É terrível, e essa é a situação. Essa é a situação. Enquanto elas esperam, Lázaro fica cada vez mais doente, cada vez mais doente. E a pergunta que eu quero fazer a você através do Espírito é: o que você faz quando tudo o que você poderia fazer foi feito? Você mandou mensagem para Jesus, você gastou seu dinheiro, você buscou médicos, buscou ajuda, só que não tem jeito. Você se expressou de todas as formas, você orou, clamou, buscou, chamou Jesus, tinha relacionamento com Jesus, mas simplesmente ele não vem e as coisas pioram. A sensação que dá é que ele não se importa. A sensação que tem é que realmente ele não se importa. Porque se ele se importasse, ele viria. Porque não é fácil você estar diante de alguém que está morrendo e você está de mãos atadas e sabendo que tem alguém que pode fazer alguma coisa e não veio. Como é desesperador quando você está no hospital com alguém que está sucumbindo ali e não vem ninguém dar atendimento, sabendo que tem médico no prédio, sabendo que tem enfermeiro no prédio, sabendo que tem remédio no prédio, e você está com um paciente morrendo nas mãos, dizendo: gente, por favor, alguém faça alguma coisa, porque eu sei que vocês têm alguma sala aí, em alguma sala vocês têm alguma coisa que pode fazer esse paciente parar. E Jesus não foi. E aí acontece aquilo que elas não queriam. Lázaro piora tanto, piora tanto, piora tanto. Elas esperam e Lázaro piora, esperam e Lázaro piora. E é difícil esperar quando algo piora. É difícil adorar quando algo piora. É difícil cantar quando algo piora. Quando a sua vida se mantém igual, beleza, mas quando piora é difícil. A música sai meio entalada da garganta, a oração sai meio enferrujada, ir para a igreja parece um peso, tomar banho, se arrumar para ir para a igreja, então começa a ficar cada dia mais complexo, porque quando você vive um momento de espera e uma piora, chega uma hora que você não aguenta mais. E foi o que aconteceu com elas. Lázaro morreu. E quando você trabalha por algo e só piora e Jesus não vem, o que todo mundo faz? A gente enterra. A gente enterra. Fala comigo, enterra. Elas liberam o Lázaro, porque não dá para deixar um morto no sofá. O morto no sofá vai feder.
É assim que a gente faz quando a gente espera, e Jesus não vem, e a gente sabe que chega uma hora que não tem como esperar mais, tem que sepultar. Cansa esperar, não tem mais esperança. Ele poderia ter curado, Jesus é o Todo-Poderoso, Ele poderia ter vindo. E aí você pensa, olha, eu fiz tudo o que estava ao meu alcance. Eu orei, eu cantei, eu jejuei, eu fui à igreja, eu dizimei, eu ofertei, eu sou um voluntário. Eu fiz tudo o que estava ao meu alcance, pastor, mas eu não consegui. Eu fiz tudo. Eu me afastei do pecado, eu me afastei das pessoas, das más amizades. Então agora, quer saber de uma coisa? Deixa para lá. Porque é assim que a gente faz. Chega uma hora que a gente cansa de esperar. E o que a gente faz quando cansa de esperar? Deixa para lá. Muda de assunto, vira a página, não fala mais disso. Eu estou com a minha consciência tranquila. Eu fiz tudo o que podia fazer. Mandei o WhatsApp para Jesus, chamei ele, cuidei do meu irmão, mas tem coisas que eu não posso fazer. Eu orei e não funcionou. Eu chamei Jesus e não funcionou. Eu adorei e não funcionou. Eu dizimei e não funcionou. Eu fiz tudo o que eu podia fazer. Eu fiz tudo. Diante de Deus, minhas mãos estão limpas. Mas não funcionou. Então agora eu quero deixar para lá. Vamos enterrar. Vamos viver a vida. Vamos retomar. Eu sinto muito, mas Lázaro morreu. Eu quero dizer uma coisa, que algumas vezes Deus demora exatamente para você deixar as coisas para lá. Eu quero dizer que algumas vezes Deus demora exatamente para você enterrar algumas coisas. Eu quero dizer que algumas vezes para despertar uma fé radical em você, algumas vezes para Deus despertar algo sobrenatural em você, uma oração sobrenatural, uma palavra sobrenatural, algumas vezes Deus simplesmente não vai aparecer. Sabe por quê? Porque Ele sabe que milagres não acontecem quando você segura o problema. Fala comigo, milagres não acontecem quando eu seguro o problema. Não acontecem. Jesus não vai tocar num problema que você está segurando. Jesus não vai tocar num problema que você faz questão de alimentá-lo. Jesus não vai cuidar de um problema que está nas suas mãos. Então Ele demora, porque chega uma hora que eu me canso tanto de esperar, que eu vou enterrar, eu vou sepultar. Eu digo, não quero mais isso nas minhas mãos. Está fedendo, está cheirando mal. E aí quando eu solto, Ele vem. Quando sai das minhas mãos, Ele vem. Mas aparentemente sair das minhas mãos é o fim, é uma tragédia, é uma desistência, é o fim, mas é isso. Eu quero dizer que algumas vezes Deus não vem só para você soltar. Algumas vezes Deus não aparece só para você entender que você não vai resolver isso, quem vai resolver é Ele. E enquanto você acha que é capaz de lidar com isso, enquanto você acha que é bom, inteligente, capaz, eu não vou dormir essa noite, essa noite eu vou tomar Red Bull, essa noite eu vou tomar energético, eu vou cuidar, eu vou correr, e aí eu vou fazer. Enquanto você estiver fazendo tudo, Ele não vai vir. Porque para que eu preciso de um Deus se eu resolvo os meus problemas? Para que eu preciso de um Deus se eu soluciono a minha vida? Para que eu preciso de um Deus se eu resolvo tudo? Eu quero dizer uma coisa, Deus está mandando dizer, libere, tire isso das suas mãos. Eu sei que você fez o seu melhor, eu sei que você deu o seu melhor, eu sei que você orou, jejuou, clamou, mas eu não vim porque eu não quero você cuidando disso. Libere isso, libere, com a consciência tranquila, libere. Eu sei que você fez tudo ao seu alcance, gastou sua energia, mandou um WhatsApp para Jesus, mas não surtiu efeito. Se não surtiu efeito e você fez tudo o que tinha para fazer, libere. Porque eu não sei se você esqueceu, o teu Deus ainda faz milagre. O teu Deus ainda faz coisas que você não pensa, não imagina. Você precisa liberar aquilo que não é capaz de resolver. Você precisa liberar aquilo que não é capaz de resolver. Você precisa liberar aquilo que não é capaz de resolver. Você precisa liberar aquilo que não é capaz de resolver. Você precisa liberar aquilo que não é capaz de resolver. Esse defunto no sofá vai feder. Esse defunto no sofá vai trazer infecção. Vai enterrar aquilo que você não é capaz de resolver. Porque Deus não dá ponto sem nó. Alguma coisa Jeová Jireh vai fazer. Mas você tem que liberar aquilo que não é capaz de resolver. Você tem que liberar, você tem que liberar. Foi isso que Marta e Maria fizeram. Gastamos nossa energia, mandamos o WhatsApp para Jesus, chamamos Ele, gastamos dinheiro, gastamos influência, chamamos Ele, mas não teve jeito, a gente não resolveu. E quando a gente não resolve, o que a gente faz? A gente enterra, a gente sepulta. Sempre que você tem um problema que você não pode lidar, você tem que enterrar.
Não tem jeito. Chega uma hora que a gente cansa. Chega uma hora que você fica exausto. Chega uma hora que não tem o que falar mais. O cheiro começa a ficar insuportável. O aroma. Por mais que você ame aquilo, por mais que você sinta, você tem que enterrar. E Deus está dizendo: estou esperando você enterrar para chegar aí. Eu não vou tocar num problema que está na tua mão. Você tira da tua mão e eu pego. Eu não vou pôr a mão num problema que está na tua mão. Eu não vou pôr a mão num problema que está na sua mão. Eu não vou pôr a mão num problema que está na sua mão. Eu não chego enquanto Lázaro estiver diante dos seus cuidados. Quando você enterrar o Lázaro, eu chego. Quando Lázaro for enterrado, eu chego. É assim que a maioria de nós lida quando a gente espera muito por algo que piora. E eu sei que todos nós aqui temos algo enterrado. Começou a feder, a gente enterra. É assim que tem que ser. Eu não posso deixar Lázaro fedendo no sofá. E aí Marta diz, em João 11, 21, porque quando a gente perde algo, a gente fica desequilibrado. Fica ou não fica? A nossa personalidade entra em distúrbio, a gente não consegue entender. Porque quando não está na nossa mão, a gente pira na batatinha. Aí Marta já dá um esculacho em Jesus. Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus é bem recebido quando chega. Aí vem a irmã dela, Maria, lá no versículo 32. Chegando ao lugar, estava vendo Jesus, Maria prostrou seus pés e disse: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Porque quando a gente tira um problema da nossa mão, por mais que quando está na minha mão doa, mas o ser humano ele precisa entender que está na mão dele. Agora quando algo sai da nossa mão, a gente fica desequilibrado. Parece que a nossa personalidade entra em distúrbio. Ninguém é o mesmo depois de sepultar alguma coisa. Ninguém é o mesmo depois de sepultar um casamento. Ninguém é o mesmo depois de sepultar um trabalho. Ninguém é o mesmo. Há uma raiva, há uma ira, há uma indignação, há um estresse, há uma fúria, há uma dor, porque eu sepultei. Só que no meio da raiva, Marta tem uma revelação. Ah, Espírito Santo. No meio da raiva, no meio do ódio, no meio da indignação, Marta tem uma revelação. Coloca de novo para mim. Põe aí versículo 21. Versículo 21. Marta diz: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Agora abre bem seu zoião. Leia comigo o próximo texto 22. Mas sei que onde o Lázaro está? Está morto. Não está na mão dela mais. Ela está desequilibrada. Mas eu sei que, mesmo agora, aleluia, Deus te dará tudo o que pedirdes. Marta joga algo para fora no meio do caos. Marta consegue expressar algo no meio do caos. É sobre isso que eu estou falando. Uma fé radical, uma fé que não é comum, uma fé que pula para fora. Pula. Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas eu sei que agora, se o Senhor pedir alguma coisa para o Pai, Ele ressuscita. Eu sei que agora é um momento amargo, é um momento difícil, saiu da minha mão, eu não tenho controle, mas eu sei, eu te conheço. Eu sei que não é o meu melhor dia, não é meu melhor mês, não é minha melhor fase. Eu estava tudo no controle. Eu te mandei mensagem, eu orei e as coisas pioraram. Eu cantei e as coisas pioraram. Eu dizimei e as coisas pioraram. Eu esperei tanto pelo Senhor e o Senhor não veio no tempo que eu queria. E o tic-tac do relógio me torturou. Eu esperei um dia, esperei 2 dias, esperei 3 dias. Ei Deus, o Senhor sabe o que é esperar e ver algo piorar. Ei Deus, o Senhor sabe o que é esperar por ti
e ver meu irmão definhando a cada dia. Pois bem, eu esperei, e eu esperei até o dia que ele morreu. Ele está enterrado, e o Senhor chegou hoje. Se o Senhor tivesse aqui, ele não teria morrido, mas tem algo no meu interior que ainda pulsa. Mas eu sei que se agora o Senhor quiser, ainda é possível. Está fedendo, está enterrado, o corpo está bagunçado, não tem mais nada, 4 dias, mas mesmo agora, qual é o seu agora? Você consegue crer num Deus que mesmo agora consegue fazer alguma coisa? Você consegue, pastor, o estágio que eu estou, a vida que eu estou, o nível que eu cheguei, eu vou dizer para o Senhor, eu esperei muito tempo por algo, mas agora realmente eu enterrei, porque só piorou. E será que a gente consegue gritar como Marta, dizer, mesmo agora, está fedendo, mas mesmo agora, eu quero dizer que Deus tem um milagre agora para você. Deus tem coisas agora para você. Irmão, eu não estou fazendo uma palestra aqui não, Deus me livre. Eu estou pregando um evangelho que é vivo e poderoso, e Deus está sentado no trono, e aqueles que recebem esta palavra estão habilitados para vivê-la. Mesmo agora, o túmulo está fechado, está todo mundo aqui, Jesus de nariz torto para ti, e minha irmã Maria está lá sofrendo, mas eu estou aqui dizendo, eu estou desequilibrada, mas eu não posso deixar de falar no que eu creio agora. Mesmo agora, não importa a situação, não importa a minha idade, não importa o tempo, não importa o quanto fede, não importa, mesmo agora, se o Senhor quiser, e se o Senhor quiser, eu sei que o Senhor poderia ter feito tudo antes, eu sei que o Senhor poderia ter feito. Essa mensagem é para algumas pessoas que aqui fizeram tudo o que podiam. Você fez tudo o que estava ao seu alcance. Você lutou para não chegar nesse nível. Você não queria estar vivendo o que está vivendo hoje. Deus é testemunha de que você fez o seu melhor. Mas Deus manda eu te dizer, não é tarde demais. Não é tarde demais. Eu sei que você fez o seu melhor. Eu sei que não foi fácil me esperar enquanto tudo piorava. Eu sei que teve cultos que você veio aqui, que só você sabe como entrou nessa igreja. Teve dias que você serviu e falou, eu estou indo pela fé, porque tudo piora, mas Deus me trouxe aqui para dizer, não é tarde demais, não é tarde demais. Olhe para o seu vizinho e diga, não é tarde demais, não é tarde demais, não é tarde demais. Deus manda eu gritar, não é tarde demais. O diabo mentiu, e eu vou falar, não é tarde demais. Você precisa crer nesse momento difícil. Você precisa crer em Deus após os seus sepultamentos. Você precisa crer em Deus após as suas crises. Você precisa crer, você precisa elevar a sua fé até o alto nível, que mesmo que Lázaro esteja morto, salte de você a verdade. Está tudo complicado, arrebentado e amarrado, mas se o Senhor quiser, hoje eu sei que tudo volta a ser como era antes. Eu acredito num Deus que ainda faz coisas novas. Eu acredito que o Deus que ainda pode restaurar minha casa. Eu acredito num Deus que ainda pode trazer meu filho para casa, apesar de onde meu filho está hoje. Eu creio num Deus que ainda pode me dar um trabalho de honra. Eu creio num Deus que ainda pode me dar um casamento decente. Eu creio num Deus que ainda pode fazer algo gerar na minha vida. Eu acredito. Está enterrado, mas eu acredito. Está sepultado, mas eu acredito. Eu trabalhei, deu tudo errado, mas eu ainda acredito. Quantas pessoas radicais temos aqui nessa quinta B-Power? Dê um aleluia para Ele. Eu acredito. Está morto, mas eu acredito. Se o Senhor pedir ao Pai, eu dei o meu melhor, deu tudo errado, mas eu ainda acredito. Eu jejuei, não aconteceu como eu pedi, mas eu ainda acredito. Eu adorei, levantei minhas mãos o mais alto que podia, gritei, chamei, clamei, fiz vigília, não veio, não aconteceu, mas eu ainda acredito. Marta diz, mesmo agora,
O Senhor tem poder de ressuscitar eles. Mesmo agora, Deus, tu tens o poder. Eu acredito. Levanta a sua mão para cá. Eu acredito que a segunda metade da sua vida será maior e melhor que a primeira. Levanta as duas mãos. Eu acredito que a segunda metade da sua vida será melhor e maior do que a primeira. Eu acredito. Talvez não é isso que a vida está falando, mas eu quero que você dê um grande grito. Eu acredito. Eu acredito. Eu acredito. Eu acredito. Eu acredito que o melhor está por vir. Deus está falando com gente aqui. Você esperou e tudo piorou. Você esperou e aquilo que era para acontecer não aconteceu. Mas o inferno vai ouvir você gritar: a minha fé é radical, viu? Eu esperei e não aconteceu, e ainda assim eu continuo acreditando. A minha fé é radical, Jesus. Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas eu acredito que hoje, se o Senhor pediu, Pai, ele pode voltar à vida. Mas são 4 dias. A minha fé não é uma fé visual. A minha fé é uma fé radical. Eu vou levar a minha fé para o lugar da minha desistência. Lázaro é a minha desistência. Lázaro representa tudo que eu lutei. Dei minha vida, dei meu sangue, dei meu tempo, dei minha energia, dei meus melhores dias, dei meu dinheiro, dei minha oração. Eu fiz de tudo, e chegou no limite. Eu falei: chega disso, não dá mais, enterra, porque isso vai me matar. E Deus disse: que bom que você largou, porque agora que você largou, eu pego, xarabacanta. A única coisa que eu preciso é que você acredite. Que você acredite que os seus filhos vão voltar para a casa de Deus. Que você acredite que o seu casamento vai ser restaurado. Que você acredite que o que Deuteronômio 28 diz é verdade. Todas essas bênçãos virão sobre você e te acompanharão se obedeceres o Senhor. Levanta a tua mão para cá. Serão abençoados na cidade, serão abençoados no campo. Os filhos do seu ventre serão abençoados, como também as colheitas da sua terra e os bezerros. Eu estou lendo Deuteronômio 28. Coloca para mim aí, vamos lá. Levanta as mãos, vai cansar um pouquinho, mas eu preciso profetizar. Todas essas bênçãos virão sobre você e os acompanharão se vocês obedecerem ao Senhor seu Deus. Vocês serão abençoados na cidade e serão abençoados no campo. Os filhos do seu ventre serão abençoados, como também as colheitas da sua terra e os bezerros e os cordeiros dos seus rebanhos. A sua cesta e a sua amassadeira serão abençoados. Vocês serão abençoados em tudo o que fizerem. O Senhor concederá que sejam derrotados diante de vocês os inimigos que o atacarem. Virão a vocês por um caminho e por 7 fugirão. O Senhor enviará bênçãos aos seus celeiros, e tudo que as suas mãos fizerem, o Senhor, o seu Deus, o abençoará na terra que dá. O Senhor fará de vocês um povo santo, conforme prometeu sob juramento, se guardarmos os mandamentos do Senhor, o seu Deus, e andarmos no seu caminho. Então todos os povos da terra verão que vocês são chamados pelo nome do Senhor e terão medo de vocês. O Senhor lhes concederá grande prosperidade no fruto do seu ventre, na cria dos seus animais, na colheita da sua terra. Nesta terra ele jurou aos seus antepassados que daria a você. Está acabando, fica aí. O Senhor abrirá o céu, o depósito do seu tesouro, para enviar chuva da sua terra ao devido tempo, para abençoar todo o trabalho das suas mãos. Vocês emprestarão a muitas nações e de nenhum tomarão emprestado. O Senhor fará de vocês cabeça das nações e não cauda, se obedecerem aos mandamentos do Senhor o teu Deus, que hoje lhe ordeno. Vos seguirem cuidadosamente, vocês estarão sempre por cima e não debaixo. Ainda hoje, se você quiser, ainda hoje. Pode abaixar sua mão. Deus vai acender sua fé nessa noite. Agora você é capaz, diante de uma sepultura, dizer para Jesus: ainda hoje eu acredito? O seu irmão está sepultado há 4 dias e você tem coragem de dizer: ainda hoje eu acredito. Já fizeram até a plaquinha no túmulo: jaz Lázaro. E aí você olha para Jesus e diz: não tem mais jeito para ninguém, Jesus, mas eu ainda acredito. Ah, meu Deus do céu. Oh, meu Deus. Deus vai acender sua fé hoje. Sabe por quê? Sabe por quê? Efésios capítulo 3, versículo 20 diz que aquele que é capaz de fazer
infinitamente mais de tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Lembra que tinha relacionamento entre Marta e Jesus? Lembra que tinha relacionamento? Ela não era uma cristã de ontem, não, ela já conhecia Jesus. Jesus está tudo enterrado, eu nunca vi um morto levantar depois desse tempo, mas Ele é capaz de fazer infinitamente mais. O seu desafio é pegar a sua fé hoje e levá-la para o lugar do enterro. O seu desafio hoje é, quando esse culto acabar, você vai voltar para a tua casa, e eu não vou com você, mas a palavra que eu estou pregando vai. Eu não vou com você, mas essa mensagem vai. Eu não vou com você, mas João 11 vai. Você vai pegar essa palavra e você vai levar até o lugar que você desistiu, você vai levar até o lugar que você enterrou, e você vai dizer: ainda hoje eu creio, ainda hoje eu creio, ainda hoje eu creio. Deixe-me dizer para você que está vivendo algo difícil: o relógio diz que não, a ciência diz que não, há fatores que te fizeram desistir, porque o tempo vai matando a expectativa, e não tem nada pior do que uma dor de uma expectativa frustrada, não tem nada pior do que voltar a acreditar em algo que não é possível, não tem nada pior do que a ilusão, não tem nada pior do que voltar a acreditar numa coisa que eu já enterrei. É melhor seguir a vida. E aí Marta, ela desenterra e ela diz: Senhor, já fazem 4 dias que eu sei que meu irmão morreu, mas ainda hoje eu consigo ter um fio de esperança, eu ainda consigo ver meu irmão sentado no sofá de casa, eu ainda consigo ver meu irmão tomando um café da tarde comigo, eu ainda consigo. Por quê, Marta? Porque Jesus está aqui. Enterrou, chega, vira a página, basta, porque a dor da expectativa é insuportável. É insuportável esperar por algo que morreu. É insuportável. É insuportável. E tem coisas que a gente já definiu que não vai melhorar, então é melhor cair fora. Tem coisas que a nossa cabeça já disse: pela minha idade, pelo horário, já era. Vira a página. E aí você vem na Lírio hoje, e aí você está ligado na Lírio pelo online, e tudo que você queria hoje era paz para seguir em frente diante daquilo que você enterrou. E aí vem o Espírito Santo gritando aqui: é para você ainda, e ainda é hoje. É para você. Por mais que você não queira reviver a dor, por mais que você tenha medo de se iludir, por mais que você queira se distanciar do que enterrou, por mais que você queira seguir a sua vida mesmo quebrado mais longe, Jesus chegou aqui dizendo: mostre-me onde Ele está. Mostre-me onde Ele está. Mostre-me onde está a sua desistência. Mostre-me onde está aquilo que piorou porque eu não cheguei e você enterrou. Mostre-me aquilo que você não aguentou segurar porque estava fedendo e tacou para debaixo do tapete. Mostre-me aquilo que ninguém sabe, mas você enterrou. Mostre-me, eu cheguei aqui, cheguei. Ei, Marta, eu cheguei. Marta, mostre-me. Marta, Maria, a pedra que você rolou, você vai rolar de volta. A pedra que você rolou, você vai rolar de volta. Diga para o seu irmão: a pedra que você rolou, você vai rolar de volta. Você quer restauração de sonho? Você quer? Quem quer restauração de sonho aqui? Quem quer viver uma vida nova? Quem quer? Sabe o que você tem que fazer? Deus só vai restaurar você se a pedra que você rolou, você rolar de volta. Deus não pode restaurar você se você não estiver disposto a rolar a pedra. O que é rolar a pedra? É deixar em evidência o que está atrás da pedra. E o que está atrás da pedra? É bonito? É bonito? Cheira bem? É agradável? Mas até que você role a pedra e deixe Jesus tocar no que não cheira bem, e deixe Jesus falar com aquilo que não funciona, e deixe parar de maquiagem, parar de ceninha, parar de teatrinho, até que você role a pedra para que Jesus fale com aquilo que não é cheiroso, que não é bom, se você não viverá a restituição. Existem pessoas aqui que precisam rolar a pedra.
Você precisa ter uma fé tão radical para remover a pedra do seu problema hoje. Você nunca vai viver uma restauração completa até que você esteja disposto a confrontar o seu fedor, ao seu mau cheiro. Então eles rolam a pedra. Fica comigo, estou encerrando. E quando eles rolam a pedra, a realidade vem à tona. 4 dias só. Corpo talvez todo inchado, mal cheiroso. E quando eles rolam a pedra, Jesus vem. Jesus só vai se você rolar a pedra. O que é que você desistiu? Jesus só vai se você falar: está aqui, Senhor, ó, eu desisti porque morreu. O que morreu? Quer restauração e quer ficar fazendo de forte? Quer restauração e ficar fazendo de tipinho? Jesus está indo para o cemitério. Não, depois a gente toma café, depois a gente come pizza. Eu quero ir ver o defunto. Você quer ser um voluntário sem rolar pedra? Vai desviar. Você quer se batizar sem rolar pedra? Vai se desviar. Você quer servir o evangelho? Tem que rolar pedra, tem que deixar Jesus ver o fedor. Tem que deixar Jesus ver aquilo que você lutou e não conseguiu. Não conseguiu. Falhou. Lázaro morreu. Jesus não quer sua maquiagem. Jesus não quer seu perfume. Jesus quer seu cheiro real. Jesus quer uma fé radical que leve-o até o lugar da desistência. Você precisa direcionar a palavra de Deus para o lugar que você desistiu. Fala comigo: eu preciso direcionar a palavra para o lugar que eu desisti. O lugar que você abriu mão, você tem que levar a palavra. Você precisa levar essa palavra para o lugar de onde você enterrou. E isso não é fácil. Isso não é fácil. Não é fácil. É por isso que eu amo Joel capítulo 2, versículo 25. Porque quando você leva a palavra para o lugar que você desistiu, a minha Bíblia diz que Deus restituirá os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. O Deus vai restituir aquilo que perdeu. Deus vai devolver o que a vida tirou de você. Mas você tem que ter uma fé tão radical de levar a esperança para o lugar da desistência, de levar a fé. E Deus manda eu dizer para alguns aqui: não acabou. Não acabou. Não acabou. Eu estou aqui para restaurar o que você perdeu. Não acabou. Se você tiver coragem para enfrentar sua desistência, se você tiver coragem para enfrentar essas coisas fedorentas, se você tiver coragem para rolar a pedra, se você tiver coragem, eu vou ao túmulo e vou fazer alguma coisa. Olhe para mim. Jesus poderia, com um simples pensamento, ter dito assim: Lázaro, vem para fora. Sim ou não? Ele poderia ter estralado os dedos. Ele poderia ter jogado um poder. Mas para ensinar a Lírio dos Vales, para ensinar você que veio na Quinta B-Power, Ele vai fazer exatamente o que você tem que fazer quando as coisas simplesmente na sua vida morrerem e você desistir delas. É como se Jesus falasse: eu vou ensinar vocês a como fazer diante daquilo que você enterrou, porque você cansou de me esperar, porque você cansou de esperar por mim, porque piorou tanto e eu não fui, e você enterrou. Versículo 41 de João 11. Então tiraram a pedra. E depois que tiraram a pedra, Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa... Por que eu estou fazendo isso? Por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. E depois de dizer isso, ele poderia ter pensado, ele poderia ter estralado os dedos, mas ele bradou em alta voz. O que é bradar em alta voz? Gritar: Lázaro, venha para fora. A pedra rolou.
Não há nada no túmulo. Escuro, é uma caverna. Jesus não entra no túmulo. Jesus não coloca os pés no túmulo. Jesus não taca óleo ungido no túmulo. Jesus não joga a Torá no túmulo. Jesus não joga o talit no túmulo. Jesus não joga rosa no túmulo. Ele apenas fica do lado de fora. Há uma bagunça, há uma risadaria. Os judeus dizendo: que papelão, além de não vir visitar o amigo, ainda faz as coitadas da Marta e Maria passarem por isso. Meu Deus do céu, por que esse homem veio fazer aqui? Talvez alguém de lado dizendo: mas que coisa terrível, que cara inconveniente, meu Deus, porque 4 dias, agora que as bichinhas estavam começando a retomar a vida, lá vem esse camarada querer fazer exumação de corpo aqui, que patifaria é essa? Você tem que ter uma fé radical, irmãos, porque algumas vezes você vai gritar sem movimento, está entendendo? Algumas vezes você vai chamar alguma coisa à vida e não está se movendo, está tudo escuro. Jesus grita: Lázaro, vem para fora, e não tem nada no túmulo, o túmulo está escuro, o túmulo está vazio. Uma coisa é gritar quando os anjos descem, uma coisa é gritar quando o poder te toma, uma coisa é gritar quando você está no meio do avivamento, uma coisa é gritar no meio da vigília, uma coisa é gritar quando o paralítico levanta da cadeira de roda, uma coisa é gritar quando o cego vê. Agora, gritar diante de algo que não se move, gritar diante de algo que está parado, gritar diante de algo que fede, isso aí é uma fé tão louca, tão radical e tão insana, que só aqueles que são lavados no sangue do Cordeiro gritam. Por que você está gritando? O que você viu de diferente? Eu não vi nada, mas eu vou ver depois que gritar. Eu não vi nada, eu não vi nada. O que mudou? Por que você está gritando? Quem fez gol? Não é assim? A gente grita porque fez gol. Não, ninguém fez gol, mas vai fazer, então eu estou gritando: Lázaro, veio para fora. Um crente normal grita quando Lázaro anda. Um crente radical grita quando Lázaro ainda está morto. Silêncio. Todo mundo esperando o que ele vai fazer. O túmulo está aberto. Que cena patética. Todos estão prestes a rir. Todos estão prestes a dizer: que história ridícula, que vexame, que cidadão desrespeitoso. Mas aí Jesus só faz uma coisa: ele grita. Ele grita em direção ao vazio. Ele grita. E daqui a pouco, aí Maria olha para Marta e fala: é você? Eu não, eu estou parado. Daqui a pouco o João olha para o Antônio e diz assim: ei, fica quieto, rapaz, vamos ver o que vai acontecer ali dentro. Espera aí, gente, está tudo escuro ali, não estou vendo nada, mas você está ouvindo? Porque algumas vezes você não vai ver, mas você vai ouvir. Algumas vezes você vai dizer: eu não estou vendo nada, mas eu estou ouvindo passos. Algumas vezes você não vai ver melhora, mas você vai ouvir os passos. Eu não estou vendo nada, mas eu estou ouvindo alguma coisa. E da onde está vindo? Está vindo do túmulo. Eu não estou vendo nada, eu ainda não estou vendo nada, mas está vindo algo. Eu não vejo nada. O que eu estou vendo? Eu estou vendo um homem agora pulando. O que é isso? Eu não sei, nem Lázaro sabe, mas ele está recebendo um chamado. E quando Jesus chama, aquilo que você desistiu volta. Eu estou aqui para dizer ao diabo, aos demônios, que eu não vejo nada, mas eu posso ouvir. Eu estou aqui para dizer para o inferno: eu ainda não vejo nada, mas eu posso ouvir. Você pode ouvir? Não é porque o túmulo está escuro que não tenha nada acontecendo lá dentro. Escuridão, mas eu ouço. Ainda tem droga lá em casa, mas eu ouço. Ainda tem rebeldia lá em casa, mas eu posso ouvir. O médico disse que não melhorou, mas eu escuto. Eu não vejo, mas eu ouço. Fala comigo: eu não vejo, mas eu ouço. Eu não vejo, mas eu ouço. As mãos estão amarradas.
os pés estão amarrados, mas uma voz está chamando alguém da escuridão. As mãos estão amarradas, mas uma voz está me chamando da morte. Os pés estão amarrados, as mãos estão amarradas, e é por isso que ninguém pode parar você, porque quando Deus te chama, você pode estar amarrado, você pode estar preso, você pode estar morto. Quando Deus chama, levanta. Quando Deus chama, vai. E Deus me trouxe aqui nesta noite para dizer: essa mensagem tem endereço. Essa mensagem tem endereço. Jesus não foi até Lázaro, foi Lázaro que foi até Jesus. Jesus não foi até o morto, foi o morto que saiu do túmulo e foi até Jesus. Jesus não entrou no túmulo, foi o morto que saiu do túmulo. E Jesus manda eu te dizer: eu não vou até o teu fracasso, é o teu fracasso que virá até a mim. E você vai entender que eu demorei não para você ser punido, eu demorei para mostrar que na tua mão morre, mas na minha mão ressuscita. Na tua mão essas noites de estresse são inúteis, essas noites de calmantes são inúteis, essas noites de depressão são inúteis. Está na hora de você largar, para que eu chegue e faça o que eu tenho que fazer. O que eu quero te dizer é que aquilo que você enterrou está vindo em tua direção hoje. Você deu o seu melhor, mas não conseguiu. Você tentou fazer dar certo e não conseguiu. Usou tudo que tinha, mas não conseguiu. E agora Deus está aqui nessa quinta-feira dizendo: vamos acreditar de novo? Vamos acreditar de novo? É essa fé radical que separa homens de meninos. É essa fé radical que separa mulheres e meninas. Muitas pessoas vêm à igreja, mas até que você seja capaz de pegar a palavra que ouve e levá-la até o lugar que você desistiu, você nunca será um crente radical. Jesus está aqui. Jesus está aqui. Jesus, feche os seus olhos. Rabashure canta, labashure anda, labacanta e fanda, labashure anda lá. Eu sei que alguns estão dizendo: pastor, não é possível, eu tentei de tudo, não consegui. Não, pastor, essa esperança de novo, não, pastor, não. E Jesus está dizendo: me leva até lá. Me leva ao mau cheiro, me leva. Rola pedra e mostra a tua vergonha. Mostra o teu limite, mostra o teu cansaço. A mesma pedra que você rolou para esconder, a mesma pedra que você rolou para seguir a vida, rola de volta. Rola de volta. Ainda hoje, ainda hoje. Eu vou te ensinar, Marta e Maria. Eu vou te ensinar, Lírio dos Vales. Quando eu demorar e piorar, vai chegar no teu limite, você vai enterrar. E aí quando chegar no limite, você enterrar, sabe o que você faz? Me leva até a sepultura. Rola a pedra. E pelo poder do meu nome, chama.